CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h07. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Feriadou em 15 de novembro de 2024. Estamos aqui ao vivo na CBN Campinas. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Vamos juntos até o meio-dia, trazendo todas as informações sobre o time do seu coração. Começamos o nosso giro falando de NBA, uma das piores equipes desse início de temporada regular. O Utah Jazz, enfim, conquistou a sua primeira vitória diante da sua torcida. Na noite de ontem, os anfitriões derrubaram o Dallas Mavericks, atual vice-campeão, por 115-113, diferença de 2 pontos. Um jogão nos Estados Unidos. Mas vai ser só essa, né? Ele já falou, você já ouviu a voz imponente de Antônio Lupe nesse feriado, quebrando todos os protocolos. Então chega mais, Antônio Lupe, com o destaque obrigado. da Ponte Preta nessa sexta-feira. Bom dia pra você. Satisfação em vê-lo, Júlio. Boa tarde pra você. Total. Bom dia, na verdade, Parabéns pra você. pelo seu desempenho ontem no futebol, muito bom. Ontem, finalmente, depois de 8 meses, Aliás, buscando um bom rendimento. Aliás, marquei o Júlio ontem e ele chegou uma hora que ele ficou furioso, porque Colocou no bolso. eu seguro, não, ele foi bem segurando, cara. Eu fico segurando, porque se foge eu não pego, entendeu? Então eu fico segurando. Até chegou uma hora que ele falou assim, me solta. Eu falei, tá bom. Zagueiro experiente. Bom dia pra você, Júlio, um pouco mais dia. calmo. Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o CBN Esportes nesta sexta-feira, feriadão. É destaque de quem mesmo? Desculpa. Da Ponte Preta, que entra em campo amanhã na decisão contra o Sport Recife. Cara, decisão pra Macaco e decisão pro esporte também. As duas equipes com objetivos diferentes dentro da Série B. Enquanto o esporte pressionado ainda sonha e quer o acesso, a Ponte Preta precisa dos 3 pontos para sair da zona do rebaixamento. Quem perder pode colocar fim à temporada dependendo de outros resultados. O esporte pode dar adeus ao acesso e a Ponte Preta pode cair para a 3ª divisão do futebol brasileiro. Iago Dias e Matheus Silva estão fora. Gabriel Novaes retorna após ficar fora do duelo contra o Vila Nova. É decisão no Majestoso amanhã para as duas equipes. Basquete, hoje começa a semifinal do Campeonato Paulista Feminino. Campinas recebe Ituano às 7 horas da noite no ginásio Tênis Clube. A vitória é necessária para as campineiras, pois o segundo e o terceiro jogo, se necessário, serão disputados na cidade de Itu. E agora o destaque do futebol paulista com Gabriel Dudzak. O Santos está na reta final de preparação para tentar a conquista do título da Série B. Neste domingo, o Peixe receberá o CRB, precisando de apenas uma vitória para ficar com a taça. O Corinthians deve contar com o atacante Yuri Alberto diante do Cruzeiro, depois de conseguir adiar um julgamento na Justiça Desportiva, enquanto o Palmeiras se prepara para substituir Mike, Rios, Estevão e Gomes contra o Bahia. Já o São Paulo poderá escalar o volante Luiz Gustavo diante do Bragantino. Eliminatórias já vamos falar da seleção brasileira que empatou com a Venezuela em 1-1. E mais 2 jogos movimentaram ontem à noite a competição. Paraguai derrotou a Argentina por 2-1. O Equador atropelou a Bolívia de Luiz Raquim por 4-0. Mais 2 jogos fecham a rodada hoje à noite. Peru recebe o Chile e o Uruguai encara a Colômbia em Montevideo. E agora o destaque do Guarani, Antônio Lupe. Ontem tivemos a primeira coletiva com os membros do CA e também com o executivo de futebol, o Pastana. Claro, lamentaram o rebaixamento e falaram da reestruturação para o clube pensando na temporada 2025. Uma queda no orçamento de 50% por conta do rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Os dirigentes afirmaram que já começaram a falar com o técnico Alan Al para a permanência da comissão técnica, mas ainda depende de muita conversa e negociação, até por conta dessa queda na receita. E a Associação de Futebol Argentino, a AFA,
desembarca em Porto Alegre para iniciar um projeto de lapidação de garotos. A entidade, amparada no sucesso do atual campeão do mundo, né, o seu time, comandado por Lionel Scaloni, firmou uma parceria com o Soledad Futebol Clube com o objetivo de receber até 1.000 promessas. Gustavo Grossi, ex-diretor da base do Inter, atual diretor esportivo da entidade, aproveitou o conhecimento do Rio Grande do Sul e também no Brasil para abrir a academia em solo gaúcho. A proximidade das culturas também foi um trunfo para ser escolhida como um dos locais. E agora, falando de mais confrontos decisivos na Série B do Campeonato Brasileiro, ele está chegando aqui no CBN Esportes nesse feriadão. Bom dia para você, Fábio Scheibe. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Hoje tem início a 37ª rodada da Série B, a penúltima da competição, e tem Paulista em campo. Às 4 horas da tarde, o Operário recebe o Mirassol lá no Germano Krieger. O Mirassol é o vice-líder da competição e quer dar um passo importante rumo ao acesso inédito à Série A do Brasileirão. 4 horas da tarde, então, Operário e Mirassol é o único jogo do dia pela 37ª rodada da Série B. Boa, Fábio. E agora a opinião do CBN Esportes com Carlão de Freitas. Tudo bem, Carlão? Tudo tranquilo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN, neste feriadão. Se fosse Leal Almeida, é feriado de descoberta do Brasil. Mas é de proclamação da República. Cara, esse jogo do Operário e Mirassol não tem a ver em termos de classificação com a Ponte Preta, né? As duas equipes brigam na parte de cima. Mas seria interessante até uma vitória do Operário, né? Até dependendo de uma combinação, chegar vivo na última rodada para enfrentar o CRB em Alagoas. Isso partindo do princípio que o CRB não tenha sucesso diante do Santos e a Ponte conquiste algo contra o Sport Recife, né? Jogo amanhã, promoção de ingressos, não sei se tarde demais, né? Se bem que a diretoria tem feito esse tipo de ação nas últimas partidas, mas é um jogo desafiador. E um jogo que promete, pelo menos não teremos cera, né, antes de alguma equipe abrir o marcador, porque o empate não interessa a ninguém. Esses são os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Você pode mandar sua participação também. Vem com a gente nesse feriado. 991869070. 991869070. Estamos no ar aqui com o CBN Esportes. Tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. A coordenação de stream é com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. Agora são 11 horas e 14 minutos. CBN Esportes Campinas. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa...
Trânsito. Mário Quintino está chegando com informações do trânsito aqui na CBN. Bom dia para você, Marião. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. A gente traz informações da Prestes Maia, que por enquanto é um bom caminho, apesar da movimentação um pouco maior para quem vai em direção da região central. Por enquanto, segue aí 100 pontos de parada. A Avenida das Amoreiras também tem boas condições nesse momento, nos dois sentidos, tanto em direção do Mário Gatti, quanto no sentido do Jardim do Lago. Vale a gente destacar que na rodovia dos Bandeirantes, nosso ouvinte que vai em direção de São Paulo encontra a lentidão na altura do quilômetro 49. Aconteceu um acidente envolvendo 3 veículos lá no trecho, não teve nenhum ferido nesse acidente, só que ainda tem atendimento da ocorrência e pelo menos 3 quilômetros de lentidão. Então atenção para quem vai em direção de São Paulo, utilizando aí a Bandeirantes na altura de Jundiaí. A rodovia Anhanguera até chega a ter lentidão também em Jundiaí, mas pelo excesso de veículos, em um trecho menor, cerca ali de 2 quilômetros de lentidão. Falando também rapidamente, Júlio, para quem segue aqui em Campinas, na Dom Pedro, ainda diminui a velocidade na chegada para Campinas Mogi. Atenção no quilômetro 133, na pista sentido rodovia Anhanguera, pela pista marginal. Júlio. Valeu, Mário. Mário Quintino, que amanhã não, domingo, estará comemorando o título de campeão com o Santos. Vai comemorar, né, Mário? Tem que comemorar, né? Estarei comemorando. Tem que subir campeão, né, Júlio? Boa, grande Mário Quintino. Desse time aí. É isso aí. Grande Mário que volta durante a programação aqui da CBN. Agora são 11 horas e 18 minutos. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Estamos de volta, 11 horas e 19 minutos. Ontem assisti na íntegra a Seleção Brasileira, hein? Sensacional. Exatamente. Eu Antes da nossa pelada ontem da empresa, tava rolando o Jogo do Brasil. E decepcionante, né? Se fosse o Alisson Becker no gol, estaríamos todos falando aqui que não dá mais o Alisson no gol. Que poderia evitar, mas como vocês da imprensa defendem o atual goleiro da Seleção Brasileira, ninguém fala nada. Ele entregou 3 paçoca, né, pro... Mas o grande problema é que... lembra que o Robinho... Vamos falar do Robinho jogador, tá, gente? Vamos lembrar do Robinho jogador, pelo amor de Deus. O Robinho, quando ele vestia verde e amarelo, esquece. Não pipocava. Ah, no Real Madrid tava mal, no Santos às vezes tava mal, no City tava mal. Colocava a camisa canarinho, o Robinho jogava bola. O Vini Júnior é o efeito contrário, parece. Parece que quando ele põe a camisa da seleção, até um amigo meu falou assim, se o Vini Júnior tiver que escrever no papel o nome dele e estiver com a camisa do Brasil, ele escreve errado. Porque acontece alguma coisa, eu não sei se é uma pressão. Sabe o que me pegou? Não foi nem o pênalti perdido, que ele bateu mal, mas me pegou o destempero, cara. Porque ele tem que entender que, por ele ser o Vinícius Júnior, né, o melhor jogador do mundo, o cara do Real Madrid, e é o cara da seleção brasileira, mesmo quando ele veste a camisa amarela, fica um pouco abaixo, ele é alvo. E ainda mais nos jogos da América do Sul. América do Sul, o cara não pede autógrafo, não. O próprio Messi sofre bastante. Assisti depois a Argentina, o que o Messi levou de pancada não é igual na Europa, quando o Messi jogava, não é igual nos Estados Unidos. A mesma coisa serve pro Vinícius Júnior também. Na América do Sul é igual Libertadores. O caldo ferve mesmo. E o Vinícius Júnior ele tem que entender que ele vai ser provocado, ele vai receber catimba, os caras vão ficar no ouvido dele, vão apelar para tentar provocar um cartão, para tentar desestabilizar o jogador. E eu senti ele muito acima do tom, até na hora da confusão lá na reta final do jogo. Cara, desnecessária aquela chegada que ele dá, né? Dá uma empurrada com a perna no jogador da Venezuela. Eu não sei. Eu acho que o Vini tem que entender que
os nervos, ele tem que estar assim, é como diz o grande Marcos Braz, né? Gelo no sangue, pô. Vinícius Júnior tem que ter gelo no sangue. Mas eu acho que essa opinião sua e da maioria dos torcedores brasileiros, e você não está errado. Uma opinião, uma constatação. Ele não Tá. joga bem com a camisa do Brasil, infelizmente. Ontem primeiro tempo foi ele bom. jogou bem. É, O primeiro tempo ele foi bem. Ele não foi o Vinícius Júnior do Real Madrid, É mas porque ele no jogou sábado bem. passado eu assisti o jogo do Real Madrid inteiro. Ele acabou com o jogo. Eu e menino Arthur. Cara, o Arthur, nossa, o Vini joga muito, porque ele Joga. destruiu o jogo, cara. Ele fez 3 gols, ele tava dando caneta, chapéu, lançamento. Aí chega, e assim, a gente tá falando de um adversário comparado ao Real Madrid, da mesma proporção de disparidade técnica de Brasil e Venezuela. Embora Sim. a Venezuela tenha avançado e tudo mais, eu entendo isso. Mas ainda é a Venezuela. Mas não dá, Mas gente, aí, não dá. o que acontece? O Vini Júnior, ele precisa, no momento que ele não está bem. Cara, ontem, o pênalti, por exemplo, o primeiro tempo vai ser esquecido do Vinícius Júnior por causa do pênalti perdido no Sem segundo. dúvida, acontece, Tá? isso acontece. Mas, cara, quem tinha que ter batido o pênalti? Rafinha. Tá voando, Tá jogando bem, muita pô, bola. fez um velho. gol de falta. Pô, eu era Pô, um é hater tão do Rafinha, ele tá difícil jogando hoje. Eu também, bem, cara. Carlão. Mas, Não, mas eu ainda sou hater, mas eu ele não gosto mas dele sabe, ainda. Mas sabe o que fez? Sabe o que fez o Rafinha jogar bola? O que fez o A Rafinha mudança jogar de bola? posicionamento no No Barcelona. Barcelona. Ele virou 10 no Barcelona. 10. E é um 10, pô, pelo amor de Deus, vamos lá, não estou comparando. É um Ele é um- 10 estilo que o Ronaldinho fazia em termos de função tática, né? Não é aquele 10, não é aquele 10 que fica ali no meio, Não, é um cara de agudo. costas pro gol pra armar o jogo. Não, ele Vai fica pra ali, às vezes vai na ponta direita, às vezes vai na ponta, tem liberdade dentro Sim. de campo. E essa mudança tática no Barcelona deu muita confiança pro Rafinha. Ele tem evoluído bem, muito. ele Então, tá- era ele que tinha que ter batido o pênalti. Por exemplo, se eu não tô no dia bom, falei, Júlio, ó, hoje eu tô gaguejando bastante, cara, não tô conseguindo Faz a falar. minha. Faz aí porque hoje eu não tô bem. Entrega a responsabilidade pra um companheiro que vive uma fase melhor. Agora, ele bateu o pênalti, com todo respeito, Mal. um pênalti horroroso. E aí no rebote, com a pressão que ele tava nas Também, costas, se ele poderia ter precipitou. dominado aqui, ó, e mandado lá no outro canto. Ele foi querer bater de primeira, jogou a bola na linha de fundo. Cara, tem dias que é melhor Ele é você... nervoso, destemperado. Ele Parecia o fazia o- Neymar naqueles tempos de nervosismo, bravo. Nossa, tá louco. Esse lance do pênalti lembrou muito aquele churrascão, né? Casado contra solteiros. O Vini que sofreu o pênalti, o Rafinha é o cobrador oficial, queria Ontem eu bater. bati um pênalti bem Mas batido. Verdade. O Vini falou, deixa eu Roubado bater, também. que sofreu o pênalti. Deixa o Marcão, vou tomar 1-1 o jogo ainda, né? Quer dizer, Lembrou o foi Davi só- Luiz o pênalti, né? Davi Luiz bateu mal É. também, Flamengo e Atlético Mineiro. Mas acho mais do que isso, me incomodou muito, sabe o quê, Júlio? quê, A Fábio? desorganização do Brasil, né? Principalmente no final. Você pegar o final do jogo Essa do é uma Brasil, crítica ao cara, Dorival não vai Júnior? Você está sendo pontual? Ah, eu sou um crítico, sempre fui. Vamos não fazer o acho, seguinte, eu gosto então, dele como... eu vou te dar munição, Fábio. Porque eu não gostei da entrevista do Dorival Júnior, nós temos aí a sonora, professor Dorival Júnior falando Entrevista coletiva de uma pergunta. sobre o empate contra a Venezuela. Pois não, Dorival? Eu acho que ficou um jogo bem disposto, né? Porque nós trouxemos o Gerson, que é um meia característico para a função de volante. Tivemos uma boa troca de passes à frente da área adversária. Colocamos um atacante a mais para ver se conseguíamos, com um jogo de aproximação, infiltração por dentro, jogadas que pudessem nos proporcionar aí uma situação mais clara de gol. Nós tivemos o goleiro adversário numa noite fantástica, defendendo aí bolas muito bonitas. E com tudo que conseguimos criar, ainda assim nos faltou o detalhe principal, que foi a definição. Eu acho que, de um modo geral, um jogo bem disputado, um jogo franco, e eu volto a afirmar que, para mim, o resultado deixou um pouco a desejar pelo volume que nós colocamos ao longo dos 90 minutos. Tivemos um pequeno erro logo na virada do tempo, que nos custou aí muito caro, até porque se tivéssemos tempo para uma administração um pouco maior da partida, talvez tivéssemos encontrado soluções. Tá aí, Fábio, professor Dorival Júnior. É muito desorganizado o Brasil, né? Eu lembrei do Carlão, inclusive, no gol da Venezuela, que ele acha uma irresponsabilidade tomar um gol antes dos 2, 3 minutos, quando se inicia um tempo, né? O Brasil ontem entrou desligado no segundo tempo, acabou tomando esse gol, e no final o Dorival foi empilhando atacantes da mesma característica, né? Terminou o jogo com Estevão, Martinelli, Luiz Henrique, o próprio Vini Júnior e o Rafinha, todo jogador que dribla, corta e bate.
tudo jogador de lado, né, velocista, o Brasil ser uma referência à frente, e foi vendo o que dá. E depois colocar o Luiz Henrique também. O Luiz Henrique não tem que ser banco pro Savinho. O Luiz Henrique tá jogando muita bola no Brasil. O próprio Estevam também, ele colocou depois aos 46 do segundo tempo. Eu acho que essas críticas têm que ser feitas sim pro Dorival Júnior. E o Brasil fecha as eliminatórias sem vencer a Venezuela, né? 2 jogos, 2 empates por 1-1. Isso seria inadmissível pensar há 3, 4 anos atrás, né? Vou divergir de você, Júlio Nascimento, referente ao Dorival Júnior. O técnico não entra em campo, os jogadores têm que entregar mais. Grande Vanei. Tranquilo, eu respeito demais a sua opinião, mas acho que quando a gente tem um time que sabe exatamente o que executar dentro de campo, esse processo tem que ser facilitado pelo técnico, né? Até porque esses jogadores da seleção brasileira, nos clubes, eles estão entregando mais. Então acho que é muito desafiador, é verdade, você montar uma seleção e fazer com que os jogadores rendam mesmo nos clubes, porque é um tempo diferente de treinamento, você tem menos tempo para criar essa química, para criar as variações táticas, tudo isso é um desafio mesmo. Mas eu ainda acho que o Dorival não conseguiu extrair, por exemplo, com que extrair o Tite no mesmo tempo de trabalho. Cara, eu não sei, eu acho que hoje, Júlio, infelizmente, a gente não tem mais representatividade com relação a treinador, né? O último, talvez o Tite, né? Mas o Tite, depois dessa passagem pelo Flamengo, não sei em qual prateleira ele vai ficar do futebol brasileiro. Mas, por exemplo, para nível Copa do Mundo, cara, sabe, você pega esses gigantes jogadores aí do futebol europeu, um Vinícius Júnior e tal, cara, você olha pro banco de reservas, com todo respeito ao Dorival, cara, é vencedor, é um cara boa praça, competentíssimo, né, aqui de Araraquara e tal, mas não tem representatividade, né, assim, é diferente de você olhar pro banco de reservas e, que nem hoje, eu acho o Abel Ferreira mais representativo do que o Dorival, sabe, por tudo que ele conquistou no Palmeiras, pela postura dele, é um cara que consegue manter o nível do Palmeiras vencedor em tanto tempo de trabalho, né, em tantas temporadas. Eu não sei, cara, depois que terminou a era Tite na Copa do Mundo, a gente ficou meio, Diniz, Dorival, hoje, infelizmente, perdemos a representatividade com relação ao treinador. Qual treinador brasileiro hoje bate com esses caras? Mas eu acho que aí tem uma questão de característica. Por exemplo, você citou o Abel. Acredito que na seleção ele não vai conseguir até por não ter esse tempo de trabalho. Exatamente. Pode ser. Por que o Palmeiras hoje é tão competitivo e conquistou tudo praticamente nos últimos anos? Por conta dessa questão de cobrança no dia a dia. Então, porque você percebe que o Abel, em alguns momentos, é criticado por uma escolha, sim, por um esquema tático. Ele é criticado. Não, eu vou falar, eu não sou assim um fã, por exemplo, do futebol do Palmeiras. Assim, por exemplo, pra mim, tá passando o Flamengo e tá passando o Palmeiras, eu vou assistir o Flamengo, eu acho mais prazeroso, é mais gostoso acompanhar o Flamengo. Agora, cara, eu tenho que dar a mão à palmatória, você manter uma equipe competitiva em 4 anos de trabalho, focada, é muito difícil. Então, o que me admira no Abel não é nem sistema de jogo e tal, é a maneira como ele consegue gerir um grupo. No dia a dia. Pelo amor de Deus, o Palmeiras, para você derrubar o Palmeiras numa competição, você precisa jogar muita bola, senão você não tira o Palmeiras. Porque é um nível, é um foco tão forte no objetivo, até quebrou o fone aqui quase, calma, mas é um foco tão, né, focado que, cara, eu me admiro. Então, por isso, eu acho que a seleção, a CBF, também a gente não tem nem representatividade com relação a presidente, né? Mas eu acho que a CBF poderia rever, não sei, tentar aí esses portugueses tão competentes, né, que hoje estão dominando aí o mercado brasileiro. Mas, infelizmente, com relação a treinador brasileiro hoje, não tá legal, não. Muito bem, 11h30. Na volta do repórter CBN, a gente vai com informações do Guarani, a primeira entrevista coletiva da diretoria depois do rebaixamento confirmado, e vamos projetar a decisão de amanhã. Ponte Preta Sport, o jogo da sobrevivência da Macaca. CBN Esportes Campinas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas.
Repórter CBN. Sexta-feira, 15 de novembro de 2024. Um dos fugitivos do ataque de 8 de janeiro de 23 em Brasília, que estava refugiado na Argentina, foi preso na cidade de La Plata, que fica a 60 quilômetros de Buenos Aires. A polícia local informou que o homem se chama Joelton Guzmão de Oliveira. Ele era alvo de uma ordem de captura e detenção com fins de extradição a pedido da Justiça brasileira. Joelton foi condenado em fevereiro a 17 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, danos, deterioração de ativos, associação criminosa e tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito. O prazo para solicitar a reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio termina hoje. O estudante que foi prejudicado por problemas logísticos ou que teve alguma doença infecto-contagiosa prevista no edital pode pedir para fazer as provas nos dias 10 e 11 de dezembro. A solicitação deve ser realizada pela página do participante na internet. Ontem foram divulgados os gabaritos dos 2 dias do Enem. O material está no site do INEP, órgão responsável pela aplicação do exame. Pelo menos 10 pessoas morreram e 2 ficaram gravemente feridas no incêndio que atingiu uma casa de repouso para idosos e pessoas com transtornos mentais na Espanha. De acordo com uma autoridade local, o estabelecimento tinha 82 residentes. As chamas já foram controladas. A tragédia aconteceu na pequena cidade de Vila Franca de Ebro, que tem pouco mais de 800 habitantes. No horário de Brasília, 11 horas 33 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Na rede CBN, informações ao vivo em Brasília com... Petre, a Polícia Militar de Brasília descartou a suspeita de uma mala com explosivos nas proximidades da Câmara dos Deputados agora pela manhã. O objeto foi encontrado em um gramado perto do estacionamento e também próximo do local onde estava parado o carro de Francisco Vanderlei Luiz, que explodiu na última quarta-feira após os ataques do homem ao Supremo Tribunal Federal. Os militares do Batalhão de Operações Especiais isolaram mais uma vez toda a área e um deles, com uma roupa de proteção, se aproximou para avaliar a mala e amarrar uma corda. Depois, utilizando essa corda, os militares puxaram a mala para um gramado um pouco mais afastado do estacionamento da Câmara e a varredura feita por eles descartou a presença de explosivos dentro da mala. Petra. Obrigada, Felipe. 11 horas 35 minutos. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 35 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Grande abraço aqui pro Cristiano Salvione, tá dizendo que o Carlão é o ídolo dele, porque o Carlão fez a ação certa ontem. O quê? Ao invés de assistir o jogo do Brasil, foi andar de bicicleta com o Arthur. Ô, Cris, deixa eu falar uma coisa pra você. Notícias não deixa conta. ele assim, Deixa a deixa ele fantasia. entender dessa maneira. Não vai estragar, pô, a idolatria do cara. Tá 36. Daqui a pouco a gente vai falar da decisão do jogo da Ponte contra o Sport. Sim. E projetar, inclusive, aqui com a ajuda do Fábio Scheib, todos os cenários possíveis nessa Série B para essa rodada. Mas tivemos também ontem, Lupo, você esteve presente na primeira entrevista coletiva da diretoria do Guarani, depois do rebaixamento concretizado na Série B. Os membros do Conselho de Administração e também o Rodrigo Pastana, que é o executivo de futebol. Eles compareceram na sala de imprensa do estádio Brinco de Ouro da Princesa pela primeira vez após o rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Depois do empate com o Amazonas, que resultou com a queda do Guarani, apenas o técnico Alan Al deu declarações sobre o fato e tudo o que aconteceu no jogo
e até mesmo nessa passagem dele que ainda não terminou, porque restam 2 jogos para o Guarani apenas cumprir tabela. Vamos começar ouvindo o presidente, o Rômulo Amaro, onde ele abriu essa entrevista fazendo um discurso, falou de ego, da queda de receita e também da reestruturação que vai ser feita em todos os setores do Guarani. Eu, em nome do Conselho de Administração do Guarani Futebol Clube, venho para fazer um pronunciamento com muita dor, com muita tristeza, por esse momento difícil e delicado que a gente está passando. Eu acredito que eu estou com 51 anos e eu acho que é o maior desafio, é uma das maiores frustrações que eu estou passando na minha vida. Eu lembro que um pior momento que esse foi quando eu perdi meu pai, com 35 anos, que também foi uma coisa que me tirou o chão. Mas dizer que nós estamos unidos, esse Conselho de Administração vai continuar com o trabalho persistente. O conceito que a gente vai levar agora é focar numa profissionalização dentro do Guarani Futebol Clube, em todas as áreas, desde administrativo, financeiro, futebol. Vamos deixar o ego de lado, não cabe mais ego aqui dentro do Guarani Futebol Clube. Nosso propósito é trabalho. No dia que aconteceu o descenso, nós ficamos a noite toda, praticamente não tem como dormir num dia desses. Nós já iniciamos o trabalho durante a noite, durante a madrugada toda. Inclusive, eu acabei de agradecer pessoalmente o Alan Al pelo pronunciamento que ele veio aqui, pela coragem que ele teve, pela hombridade que ele teve em defender o Guarani Futebol Clube como ele fez, sendo muito profissional e transparente. Eu não pude estar aqui no momento, eu estava na Federação Paulista, num compromisso a convite do presidente da federação, e a gente já iniciou o trabalho fundamentando vários pontos principais que nós vamos focar. Reestruturação total do Guarani Futebol Clube, dentro de todos os departamentos. Vamos atuar com profissionalismo. O Guarani Futebol Clube tem que ser entendido de uma vez por todas que é um CNPJ, não é um CPF. É uma instituição que está acima das pessoas. Então nós não podemos aqui imaginar que tem dono ou tem decisões monocráticas. Nós vamos atuar dentro de equipes, dentro de planejamento, dentro de uma postura profissional. E é isso que a gente vai conduzir dentro com essa equipe que está aqui hoje dentro do CA. Tudo bem, Rômulo? Sou Antônio Lupe, da Rádio CBN. Boa tarde a todos. Quando você abriu aqui o seu pronunciamento, uma coisa me pegou muito, que você falou em transformar o clube em CNPJ, que ele não é um CPF. E que não tem mais ego a partir de agora no Guarani. Você acha que o ego de algumas pessoas, ou de um grupo de pessoas, foi o principal motivo para hoje vocês estarem aqui para justificar esse rebaixamento do Guarani para a Série C? Eu acredito que tiveram alguns problemas relacionados a isso que você colocou. Mas a gente agora, daqui para frente, queremos botar um ponto final em tudo isso. E mostrar para o torcedor do Guarani que temos condição de fazer um trabalho limpo, um trabalho com propósito, profissionalismo, reestruturação e trabalho. Esses serão os pilares do Guarani Futebol Clube daqui para frente. Não teremos mais problemas com vaidade, com ego. As portas do Guarani estão abertas. Iniciativa privada, indústrias, comércios, empresas, onde existem torcedores do Guarani, até mesmo pessoas do lado da oposição que tiverem iniciativa e querer de coração ajudar o Guarani, sem intenção nenhuma, as portas do Guarani estarão abertas aqui para receber todos. O Rômulo Amaro, presidente do Guarani. Você quer discutir o que ele disse antes da gente falar com o Pastana? Sim. Quero então, falar sobre o Rômulo, que foi bem enfático em 2 pontos. O primeiro, que a diretoria do Guarani está sinalizando cada vez mais que a SAF é o caminho que eles entendem para o futuro do Guarani e se posicionando de forma favorável à SAF, mas isso depende de uma mudança no estatuto que já está sendo avaliada e precisa passar pelos sócios. Então, ele bateu muito nessa tecla da SAF
E a questão da divisão de poder, né? Porque o Guarani, recentemente, criou o cargo de CEO lá para o Ricardo Moisés. E isso poderia, às vezes, centralizar o poder. Pelo menos nas palavras do Rômulo, estou entendendo que eles querem dividir mais essas responsabilidades. Pelo menos no campo teórico é um desafio tanto. Dizendo que o Guarani não é um clube de CPF, é um clube de CNPJ, que não tem espaço para ego e para vaidade, que tem que abrir espaço para quem puder apoiar, principalmente no aspecto financeiro, inclusive membros da oposição. Eu acho que isso é o que o torcedor espera como mínimo, mas eu ainda senti que não foi a coletiva que a torcida do Guarani esperava, com ações mais práticas. Poucas ações práticas foram anunciadas. Eu estava acompanhando a entrevista, né? Até através do Lupe estava lá, mas ao vivo eram os meninos, nossos parceiros do Bugrecast, né? Vitor Freitas, um menino sensacional. E nos comentários a gente tem um termômetro. É lógico que o torcedor do Guarani tá pé da vida, tá insatisfeito. Palavras elogiosas, elas não iriam acontecer ontem, né? Então, a entrevista é evasiva, entrevista não sei o que, não sei o que. Cara, mas eu fazer até uma pequena defesa do Rômulo. Ele estava lá. Então, nós não exigíamos a presença de um cara do CA ou o pessoal do CA. Quem permaneceu estava lá, ao lado do Pastano. Então, isso eu acho importante. Eu acho que o cara tem. É igual aquela coisa do. Como que é? A banda na orquestra do Titanic. Certa feita, o Júlio deu esse exemplo. Cara, se formos campeões, seremos juntos. Se cairmos, vamos cair juntos. Sim. Então eles deram a cara, nós cobrávamos isso, e isso é importante. Eu acho que na realidade, quem a gente esperava lá e não estava, e também certamente não iria estar, é o André Marconato e o Ricardo Moisés, porque há muito tempo eles estão aí, né, eles que montaram todo esse projeto no início do ano, e eu achei muito confortável para o André, com todo respeito à saúde dele, aos negócios, à família, mas a partir do momento que ele entra nesse mundo, que é um mundo complicado, tem que ir até o final, né? Eu acho que ontem o próprio Rubens, o Rubão, faz a entrevista, depois sai, né? Isso era questão, pelo menos, de união, né? Mas não aconteceu. Rômulo falou muito sobre o ego, né? E acho que deu para entender o recado. O Guarani precisa, eu disse na segunda-feira, no pós-rebaixamento, que o Guarani precisa se colocar no lugar dele. A história do Guarani jamais será apagada. O Guarani talvez seja o maior celeiro de craques do futebol brasileiro. O Guarani é um clube do interior campeão, é um clube que já participou de Libertadores. Cara, isso está na página, no livro mais glorioso, mais lindo do Guarani. Agora, hoje, o cenário é completamente diferente. Então, às vezes, a gente se depara com algumas entrevistas de alguns dirigentes que aqui é isso, que o Guarani é aquilo, não sei o quê, e aí o negócio está pegando fogo e começa a enganar o torcedor. Então, eu acho que você jogar as claras com o torcedor, gostei quando o Rômulo fala da queda de receita, e isso vai atrapalhar demais o planejamento do Guarani, até porque tem uma Série A1 pela frente, né? E nesta Série A1, o Guarani vai enfrentar 5 de Série A, né? 4 atuais, né? Os 3 grandes, o Bragantino, o Santos. Então, então, calma aí. Os 4 atuais, né? O trio de ferro e o Bragantino. Aí vem Santos, Novo Horizontino e Mirassol. 7 de Série A. 7 de Série A. A Ferroviária tá na Série A2. A Ponte Preta, que é um rival, já se considera um adversário forte por ser um rival. Cara, vai ser muito difícil, muito desafiador pro ano que vem. Por isso que eu lamento a queda na Série C. Né, pra Série C. Foi algo assim, não era para acontecer, mas aconteceu. Eu acho que agora é o momento da reorganização, de jogar as claras com o torcedor, ter muita criatividade para montar um elenco competitivo pro Paulista e já vislumbrando uma Série C de brasileiro, porque a gente deseja assim, o bater e voltar na Série C, mas eu sinceramente eu tô pouco otimista. Não começou a preparação, é bem verdade, o ano, né, sequer começou, mas eu sou pouco otimista com relação a bater e voltar, até pelos adversários e pela força financeira dos adversários que hoje estão na Série C do Brasileiro. Mas, de qualquer maneira, um voto de louvor para quem ficou do CA, o Rômulo, os outros que estavam compondo a mesa também. Lupe Pastana também falou, né? Rodrigo Pastana, que é o executivo, o homem forte do futebol, também falou a respeito desse planejamento que vai ser executado pela diretoria. Claro, primeiro traçar um orçamento e um número que preocupa com esse rebaixamento. 50% a menos de receita para a temporada 2025.
Nós começamos já o planejamento, como o próprio presidente falou, há 2 dias atrás, após o acontecido, analisando primeiramente o orçamento. Eu acho que há uma responsabilidade do Guarani, e essa responsabilidade sempre aconteceu, pelo menos nos períodos que eu tive aqui de 2016 e 2022, sobre o orçamento. A gente precisa identificar qual o orçamento que nós temos para fazer todas as contratações, todas as remodelações, todas as reformulações, não só de âmbito de atletas, mas também de corpo técnico e estrutura. Esse é o primeiro passo. Logo em seguida, nós devemos definir aí a questão da comissão técnica, se ela permanece ou não. Já tivemos uma conversa preliminar com o Alan. Estamos tendo várias conversas com atletas, com o mercado. Como todos vocês sabem, o mercado está extremamente inflacionado devido à questão da Liga, que vem com a Libra e a Liga Forte, com realmente muito dinheiro no mercado. Os agentes trabalharam muito bem e isso a gente tem que parabenizá-los. Jogadores inflacionaram bastante, jogadores talvez de 30 mil foram para 70 mil, isso é um absurdo. O futebol brasileiro não demanda tanta qualidade assim, a gente tem hoje problemas de qualidade no futebol brasileiro que eles são notórios, então a gente tem que tomar o máximo de cuidado, começando pelo plano orçamentário. É isso que a gente está identificando primeiramente, para depois começar todo o restante que eu já lhe reportei. Tenho uma pergunta, não sei se o Pastana ou o Romulo pode responder. Em termos, vocês falaram que ainda não tem um valor fechado de orçamento com relação à temporada do ano que vem, com esse rebaixamento. Mas vocês conseguem mensurar em porcentagem o quanto esse orçamento vai cair por conta desse rebaixamento? Já foi possível fazer uma conta mais ou menos por cima? Em termos de porcentagem, a gente entender o tamanho que vai causar no Romulo? Cerca de 50%. Um número menor de jogos também, né? A Série C estava para ser alterada, inclusive a gente estava contando com isso, não foi alterada, vão ser só fase classificatória e depois a fase eliminatória em octogonal, então isso realmente prejudica algumas variáveis importantes. Só para fechar, futuro do Alan Al já teve um início de conversa para a permanência da comissão técnica, mas até por conta dessa falta ainda de um valor de orçamento e essa queda para a Série C, é difícil ainda bater o martelo e cravar a permanência do Alan Al, mas é um desejo da diretoria e um desejo da comissão técnica, pelo que o Pastana também falou na entrevista coletiva, a permanência deles no brinco. Maravilha, 11 horas e 49 minutos, na volta do intervalo a gente fala da Ponte Preta. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região.
Hora do Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Minas Gerais. Quem não te ama não esquece jamais, né? Não é essa música que tem? Minas Gerais será o palco do Sul-Americano de Clubes de Vôlei em 2025. A competição feminina vai ser disputada em Belo Horizonte de 7 a 11 de março. E na semana seguinte, de 12 a 16, o ginásio do Sabiazinho, em Uberlândia, será a casa da competição masculina. Sul-Americano de Vôlei no Brasil, em Minas Gerais, o feminino em Belo Horizonte, o masculino em Uberlândia. Minas Gerais, a gente te ama. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você. Bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. (11h53). Vamos falar da Ponte Preta. Fábio Scheib já tá ali com a tabela da Série B aberta. Boa, tem muita jogaço, coisa hein? Já, hein? O Scheib vai trazer essa matemática, mas hoje, por exemplo, no BDC, que é um tempinho mais curto que a gente tem, eu mirei só no CRB, cara. É o CRB. Porque tem a Chapecoense, mas Chapecoense tem Curitiba, 39, tem 39, tem 3 a mais que a Ponte, 2 a mais que o Curitiba. O alvo é o CRB, mas o Fábio Scheib já tá ali com a calculadora e com a tabela na mão, porque antes disso eu vou falar da preparação da Ponte, uma preparação tensa, né? Até porque é um jogo pesado contra o Sport. A Ponte ela pode ser rebaixada nessa rodada, dependendo dos resultados, mas se vencer, aí ela vai dependendo apenas das próprias forças, também dependendo aí desse resultado. Mas o CRB pega o Santos, que é uma parada muito difícil, na Vila Belmiro, jogo do título para a equipe santista. O técnico João Brigatti, ele tem desfalques, não tem o Matheus Silva, não tem o Iago Dias, que foram expulsos contra a equipe do Vila Nova, mas por outro lado ele deve ter a volta do Gabriel Novaes, que ficou fora da partida contra o Vila por conta de um problema muscular. O time, o restante do time é um grande ponto de interrogação, porque na zaga, por exemplo, quem será o substituto do Matheus Silva? Tem o Joilson, dificilmente volta. Deve voltar só na última rodada, se tiver condições. Vai ter que ser o Sérgio Rafael. Ele não vai colocar o menino, por exemplo, o Edson ou o Thiago Oliveira. Então o Sérgio Rafael deve ser o companheiro de zaga do Nilson Júnior. Lembrando que o Akin está com a seleção da Bolívia, então também não tem essa possibilidade. No ataque, pode ser o Dodô escolhido, o próprio Gabriel Novaes voltando ao time. Será que ele vai colocar muitos jogadores no meio campo, como aconteceu contra o Vila, mesmo jogando em casa contra um Sport que vem querendo a vitória para continuar com chances de acesso? Então são perguntas que a gente faz para escalar essa Ponte Preta para a final, para o jogo decisivo. É a última partida da Ponte em casa no ano, e claro que o torcedor aí também terá uns R$10 o setor de arquibancada, quem estiver com a camisa. Os outros setores, o torcedor com a camisa também paga meia entrada, Júlio. Eu tava olhando um dado, viu, Fábio, que todo lanterna de retorno caiu nas últimas 4 séries B. A Ponte é a lanterna do retorno, então necessariamente ela precisa derrubar isso, porque se não conseguir vencer amanhã, ou a depender das combinações, né, não conseguir pontuar, de fato vai ser muito difícil escapar da Série C. É o momento que afunila o campeonato, justamente, né? A pressão para os resultados é maior. Todos os times querem arrumar a vida já nesse final de campeonato, né? Tem objetivos. E justamente isso. O Sport, adversário da Ponte Preta amanhã, luta ainda pela parte de cima da tabela, né? Foi ultrapassado pelo Ceará nessa última rodada, mas tem o mesmo número de pontos do Ceará, tem 60. A boa questão para a Ponte Preta, né? Que ela joga antes, né, dos outros adversários. Ponte Preta enfrentando o Sport no sábado, 9h30. Depois, no domingo, fica na torcida contra 2 adversários. O Lupe descartou a Chapecoense, mas a gente não pode descartar aqui pela pontuação, né? A Chapecoense tem 41 pontos,
é a 15ª colocada e joga em casa no domingo às 4 da tarde contra o Curitiba. Uma vitória da Chape praticamente já escapa a Chape do rebaixamento. E o Santos encarando o CRB, esse jogo na Vila Belmiro, o CRB 1 ponto à frente da Ponte ainda, e como vocês disseram no começo do programa, esse jogo de hoje do Operário contra o Mirassol também é importante. Por quê? Porque o Operário ganhando vai ter ainda possibilidades de classificação, e na última rodada enfrenta justamente o CRB, a gente contando com a vitória do Santos no sábado, o CRB precisaria fazer pontos também contra o Operário, então é um jogo que vai valer também para os dois lados. Quando eu cito o CRB, claro que a pontuação a Chapecoense entra, mas aí o Botafogo também entra, né? São duas equipes que ainda não estão 100% livres da queda, mas, cara, se a Chapecoense não ganhar do Curitiba, que já mandou todo mundo embora, aí merece cair. O foco realmente, apesar da matemática, né, permitir essas equipes, mas o foco é o CRB. Agora, o Lupo passou com relação ao time, não tem muito o que falar, né? Entra esse. O time da Ponte é esse daí, gente. É o pior time do segundo turno. Eu não sei. Eu acho que Será a Ponte que vai entrar com 2 brucutu? Eu acho que a Ponte ela só vence se o imponderável acontecer. É jogo de futebol, né? Claro, pode acontecer aquela coisa, mas eu não consigo enxergar pontos positivos para a Ponte encarar o Sport, até pela necessidade do jogo. Eu não sei, é o sobrenatural de Almeida, não tem o que a gente pode, o que o torcedor se apega, em que a Ponte pode fazer um jogo bom contra o Sport. Pedro Rocha no gol. Sim. Na direita ele vai de Luiz Felipe? Acho que Inocêncio. Não, Luiz Felipe. Eu acho que ele vai de Luiz Felipe. E o Inocêncio vai na outra. Eu acho que ele não vai nem na outra. Eu acho que vai Pedro Rocha, Luiz Felipe, Matheus Silva não, fora, Sérgio Rafael e Nilson Júnior. Heitor Roca não vai, porque o Risso volta também, né? O Risso foi expulso. Eu acho que ele deve estar na dúvida, Rico. Não, mas eu não gostei do Heitor Roca não, cara. Eu também não. Eu acho que assim, o Risso tem que conversar com o Risso, vamos, cara, eu preciso de você. Ou vai ser ele ou vai ser o Inocêncio. Não tem jeito. Tá, Hudson. Hudson, Emerson Santos... Dois setores que arrebentaram a Ponte na Série B, o meio-campo e a defesa. Aí, quando você não tem esses dois setores... O Hudson, com todo... Se ele estiver ouvindo, Hudson... Você é uma gente boa pra caramba. Nossa, demais, mas assim, não você só não ele, tem né? condição de vestir a camisa da Ponte, com todo respeito, tá? A pessoa, ao ser humano Hudson. Emerson Santos, pode ser mantido. O Inocêncio no meio, foi bem, mas ele todas as jogadas que aconteceram com o Inocêncio foram na direita. Iago Dias tá fora, vai quem aqui? O Novaes pode voltar. E Renato, que também... Renato tá mal, hein? Com todo respeito ao Renato, também carreira linda, mas na Ponte Preta não deu certo, hein? Então, assim... Então, não tem muito, né? O que a gente vai falar? A Ponte pode jogar assim, contra o Sport e tal. Não tem muito. É o que falar, o que passar, o que decifrar desse time da Ponte. Sei, cara, é torcer lá pros deuses, né, ou pros ponte-pretanos que estão lá no céu, que eles possam aparecer aí de alguma maneira e ajudar, porque, cara, na bola eu acho pouco provável que a Ponte consiga vencer o Sport, jogando muito claro pro torcedor. E o torcedor sabe disso, o torcedor não é bobo, o torcedor acompanhou aí a Ponte na Série B, tanto é que os números mostram o pior time aí deste retorno. Sei, realmente não tem muito o que passar pro torcedor, é aquele negócio de fé, né, como que é a fé... 1% de chance, 99% essas coisas do futebol. Acho difícil a Ponte vencer o Sport. Mas assim, vai ser um jogo com um enredo muito bom. Sim, jogo aberto, são dois times que precisam vencer. Não vai ter cera, então isso é bom. Eu tô otimista de um jogo ofensivo, né? Espero que isso aconteça e que isso acaba prevalecendo pra Ponte. Na trocação pra Ponte fica ruim, né? Porque tecnicamente ela leva desvantagem. O Sport é o time que mais finaliza em gol na Série B. Então é jogo pra Pedrão e sair no bom dia, né? Mas eu acho que o Sport toma iniciativa, até pela qualidade do time. Vai tentar amassar a Ponte, principalmente no início do jogo. Engraçado, porque o primeiro jogo lá em Pernambuco foi na Arena, não foi na Ilha, né? Foi na Arena. A Ponte tava jogando melhor do que o Sport. É que foi 3-1, né? E a Ponte teve a chance de fazer o 2-1 com o Gé. A partir do momento que ela perde o gol, ela desmorona. E aí, Pedro Rocha... O jogo que o Pedro Rocha foi expulso, Pedro Rocha é expulso, que ele deu um soco lá no Alisson Cassiano. E aí, então, às vezes o placar não mostra muito do enredo do jogo. Então, se a Ponte repetir isso, de repente ela aumenta a chance de vitória, mas vai ser um jogo muito difícil. 4 horas tem Arena, né, senhores? Pelo que tudo indica, sim. São 4 horas, Arena, CBN, amanhã, 9h30, o jogo da Ponte contra o Sport, domingo às 11 da manhã, Brusque e Guarani. Grande abraço, ótimo fim de semana a todos.
Beijo. CBN Esportes Campinas. Repórter CBN.